Marcabeu 6. O rei Etíoco estava percorrendo as províncias do Planalto enquanto ouviu dizer que havia na Pérsia uma cidade famosa pelas riquezas, pelo ouro e pela prata, chamada Elimiaída. Diziam que o templo nessa cidade era muito rico e nela havia cortinas de ouro, armaduras e escudos ia deixados por Alexandre Macedônio, filho de Felipe, que havia reinado antes na Grécia. Para lá se dirigiu Etíoco e procurou apoderar-se da cidade para sequestrá-la, mas não o conseguiu, pois os habitantes de Elimaída haviam sabido de seu plano e opuseram-lhe resistência, enfrentando-o em combate, sendo obrigado a bater em retirada. Partiu muito contrariado, pretendendo voltar para a Babilônia. Ele estava ainda na Pérsia quando vieram anunciar-lhe que tinham sido derrotadas as tropas enviadas contra a Judéia, e Elísias, tendo logo rumado para lá com um poderoso exército, fora posto em fuga diante dos judeus, e que este se havia reforçado com as armas, os recursos e os despojos abundantes tomado do exército, que foram destroçados. Eles haviam também derrubado a abominação que ele erguera sobre o altar de Jerusalém, e seu santo com outrora, fazendo-o mesmo em Betesur, cidade do rei. Ao ouvir tais notícias, Etíoco ficou apavorado e transtornado, totalmente caído, sem forças em seu leito. Adoeceu tristeza por não terem sucedido as coisas conforme tinha passado. Ficou aí por muitos dias, aumentando nele a tristeza cada vez mais, até pensando que ia morrer. Clamou então todos os amigos e disse: o sono fugiu de meus olhos e meu coração se acabrunha de tentação, aflição. Vivo dizendo para mim mesmo o grau de aflição chega, em que medonha tempestade me veio envolvido, e no entanto eu era feliz e estimado quando tinha por nas mãos. Agora me lembro das maldades que cometi em Jerusalém, de onde roubei todos os objetos de ouro e de prata que nela se encontrava. Mandei exterminar os habitantes de Judá. Sem motivo reconheço, e isso é por isso que esta desgraça me atingiram, e agora morro com tantas tristezas numa terra estranha. Chamou então Felipe, um de seus amigos, e colocou-o para a frente de todo o seu reino. Entregou-lhe seu diadema e manto e o anel, para que fosse buscar seu filho Etíoco, cuidasse da sua educação e
prepara-se para ser rei, e ali nesse lugar morreu o rei Etíoco. No ano 149, quando soube a morte do rei, Lisias proclamou como novo rei o jovem Etíoco, a quem havia educado desde a infância. Deu-lhe o nome de Alteopator. Certo, a guarnição de Cidadela bloqueava a passagem dos israelitas para o lugar santo, procurando sempre fazer-lhes mal. Quando dava cobertura os gentios, então Judas resolveu desarrojá-los e convocou todo o povo para sitiá-los. Eles reuniram-se e começaram o cerco no ano 150, construindo catapultas e outras máquinas de assalto. A alguns dos que estavam sendo sitiados conseguiram escapar, e a eles se juntaram alguns israelitas ímpios, os quais foram juntos procurar o rei para dizer-lhe: até quando tardará em fazer justiça, se vingar a teu pai, segundo os seus preceitos, obedecendo seus sacerdotes? Por isso, nossos compatriotas se afastam de nós, começaram a matar por exemplo, estão trancando a cidadela de Jerusalém, procurando apoderar-se dessa lida Betesur, se não se te antecipares a eles rapidamente, farás coisas ainda piores e não podereis mais cometê-lo. Batalha de Zacarias. Ouvi isso, o rei ficou furioso e convocou todos os amigos, os chefes do exército e os comandantes dos carros de guerra, também de outro reino e das ilhas do mar. Vieram exércitos mercenários. O contingente desse exército era de 100.000 soldados de infantaria, 20.000 cavaleiros e 32 elefantes treinados para a guerra. Eles vieram para Idumeia e acamparam junto a Bet-sur. Atacaram-na por muitos dias, empregando suas máquinas de guerra, mas a situação de guerra, mas os sitiados saindo estavam-lhe fogo e resistindo valentemente. Então Judas deixou o cerco de cidade em Jerusalém e veio tomar posição em Bet. Zacarias disse: toma posição em Bet. Zacarias diante do acampamento do rei. Este, levantando-se muito cedo, lançou seu exército impetuosamente na direção de Bet. Zacarias, ambos
deixaram de Bet Zacarias, ambos os exércitos prepararam-se para a batalha e trocaram as trombetas para atingar os e tocaram as trombetas para atingar os elefantes e combatentes. Os gentios mostraram de suco de uva e de amora, distribuíram esses animais entre as legiões, colocando junto cada elefante 1.000 homens. Encontraram caçados com muralhas de ferro e capacetes de elefante, 500 cavaleiros escolhidos que surgiram seu movimento estando onde ele estava e indo para onde ia, sem jamais afastar-se dele. Sob cada ele face havia presa do animal por correrias, uma torre de madeira toda coberta e bem sólida de dentro, da qual combatia lá com cima 4 guerreiros, além de seu doutor o rei, disposto o restante do cavalaria de um lado e do outro, nos 2 flancos de exército, para agitar a proteger a legião. Quando o sol começou a brilhar, escudos de ouro e de bronze, as montanhas se iluminaram e se chamaram a resplandeciam, iluminando seu clamaram e resplandeciam com tochas acesas. Uma parte do exército real se espalhou no alto dos montes, outra parte no lugar mais baixo avançava com cuidado em uma ordem de batalha. Ficavam apavorados todos os que ouviam o fragor da multidão. Avanço das tropas poderoso Judas, seu exército avançaram para combater o exército do rei. Caíram 600 homens. Foi quando Eleazar Aurora viu um elefante encouraçado com as armaduras reais, o mais alto que os outros. Parece-lhe que aí estava o rei. Sacrifício, o rei imortal precipitou-se em direção ao animal corajosamente através da legião, montando à direita e à esquerda, enquanto os inimigos abriam brechas diante dele. De do outro lado, ele conseguiu chegar até elefante e colocou-se debaixo do animal e o matou. O elefante, porém, caiu por cima de Eleazar, que morreu ali, esmagado. Entretanto, ao verem a força do reino, o ímpeto de suas tropas, os judeus retiram-se do combate,
cerco de Monte Sião, os soldados do exército do rei subiram para a sua defrontar com os judeus em Jerusalém. Assim, o rei aproximou-se da Judéia de Simeão, antes, porém, concluir a paz. Os habitantes de Bet-sur antes saíram das fortalezas por não terem mais mantimentos, pois havia ficado ali, cercaram e além disso era ano sabático. Assim o rei tomou Bet-sur, deixou ali uma guarnição para defender a cidade, depois acampou junto ao lugar santo por muitos dias. Ali instalou baterias e máquinas de assédio, lançaram chamas e capturas escorpiões para o lançar flechas e ainda muito fundas. Por sua vez, os judeus também fizeram máquinas contra um dos inimigos e resistiram durante muitos dias, mas não havia mais provisões nos celeiros, pois era o 7º ano o que os que tinham vivido da nação para a Judéia havia consumido as íntimas conservas. Assim prevaleceram no santuário os porcos homens, pois a fome e os tinham preparado e se dispersaram cada um para sua terra. Etíoco concede judeus liberação. Por aquele tempo, Lísias veio a saber que Felipe tinha voltado da Pérsia de Mádia com o exército que partia com o rei, procurava assumir os negócios do rei. Felipe era pessoa e que o rei Etíoco, ainda em vida, havia encarregado de educar e de preparar para o trono seu filho, do mesmo nome Etíoco. Então Elias partiu, dizendo ao rei, aos chefes do exército e os seus homens, então cada dia mais fracos, alimentando se torna escasso ao lugar que estamos sitiado, bem fortificado. Além disso, o negócio do rei chamado a nossa intenção, vamos, pois, estender a mão a esta gente, fazer a paz com eles, com todo o seu povo. Reconheçamos ele o direito de observar tuas leis com antes, pois é por causa de suas leis que abolimos, que eles se esforçaram para fazer tudo isto. E a proposta de guardou o rei os chefes. Lísias enviou, pois, aos judeus prostrar a paz, e eles aceitaram. O rei e chefes fizeram junto a judeus com asas codificações, saíram da fortaleza. Ao entrar, porém, no monte Sião, logo que viu as fortificações do lugar, o rei quebrou e juntamente que havia feito e mandou demolir a muralha ao redor. Em seguida partiu a presa de volta para a Antioquia, onde encontrou Felipe com o senhor
da cidade entrou em luta contra ele e toda a cidade força